Nós vamos para uma edição especial do programa Areópago, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Essa edição marca o retorno na segunda temporada, temporada 2019 do programa Areópago, e é uma edição especial porque nós vamos conversar com a autora do mais recente lançamento da editora Areópago, Karen de Andrade Bandeira. Karen de Andrade Bandeira está lançando o livro Guia Conservador da Família Brasileira, e para nós é uma grande alegria tê-la aqui. Karen, seja muito bem-vinda, não somente porque você está lançando o livro a respeito do qual vamos falar, mas também porque eu sei que você acompanha os programas do Instituto Areópago, acompanha esse programa e vai nos ajudar hoje no retorno dessa segunda temporada, falando conosco a respeito do seu livro. Karen, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, audiência do Instituto Areópago. Eu é que agradeço, Gunnar, por estar aqui, porque, como você mesmo disse, eu sou, sim, espectadora dos programas do Instituto Areópago. Gosto muito mesmo. Karen, hoje é dia 7 de setembro, é o dia que está marcado para o lançamento nacional do seu livro, O Guia Conservador da Família Brasileira. Não obstante, ele já pudesse ter sido comprado através da pré-venda no site do Instituto Areópago. Você pode ver o link aí no vídeo durante essa entrevista. Em alguns momentos vai aparecer o livro que já está à venda, e eu, como editor, tive algumas experiências a respeito do pré-venda deste livro, daqui a pouquinho eu conto, mas a minha pergunta para abrirmos a nossa conversa é a seguinte: o livro se chama Guia Conservador da Família Brasileira, e a pergunta primeira é esta: a família brasileira ainda é conservadora? Bom, essa sua pergunta, a família brasileira ainda é conservadora? Conservadora em que sentido? Nós podemos ser conservadores em vários aspectos, em alguns mais, em outros menos. Então, esse livro não é dirigido para uma família que seja conservadora. Ele é dirigido para a família brasileira. E o meu palpite é que sim, é que o brasileiro, a família brasileira, o chefe de família brasileiro, tem apreço por esse, vamos chamar de rótulo, né? Mas não sei se é um rótulo, por esse rótulo de ser conservador. Eu acho que isso é motivo de orgulho, sim. O que pode ter acontecido é que, em alguns aspectos, como o econômico, por exemplo, as famílias tenham se distanciado do conservadorismo e preferido que o Estado faça interferências em várias questões relativas à economia, e foi dando espaço aos poucos para que o Estado fizesse intervenções cada vez maiores. Bom, então, entendendo o que é conservadorismo, nós podemos dizer que a família brasileira é conservadora, mas se ela é, se muitos de nós somos, qual é a necessidade que temos de um guia para nos explicar o que é ser conservadores? A necessidade desse guia conservador para a família brasileira está em que as famílias se sentem conservadoras, gostam de se achar conservadoras, mas elas não entenderam que o conservadorismo não diz respeito somente aos costumes. Ser conservador é frear, é impedir que o Estado intervenha na nossa vida. Por exemplo, na educação dos filhos e tantos outros avanços que o Estado tem feito ao longo dos anos e que os brasileiros ficam assistindo sem esboçar reação. O livro é para que o leitor entenda como o avanço estatal prejudica as crianças, prejudica a infância. Deixa eu contar uma experiência que eu tive já com o seu livro no momento da pré-venda. Visitando muitas igrejas, e eu visito algumas, falando a respeito de muitos assuntos, inclusive de família, sempre que eu dizia que estava trazendo comigo alguns exemplares do Guia Conservador da Família Brasileira, e eu explicava o que era o livro, eu fazia questão de frisar, dentre as muitas coisas que o livro pode dizer, dentre as muitas coisas
que o livro apresenta, eu dizia aos irmãos, este é um livro anti-PT, é um livro contrário à ideologia socialista, comunista, e não só do Partido dos Trabalhadores, mas também das legendas nanicas de aluguel que estão gravitando o PT. E havia um verdadeiro frisson entre os irmãos, eles queriam comprar e o livro esgotava-se imediatamente no momento em que os irmãos podiam adquirir o material. E algo interessante é que quando falamos a respeito de conservadorismo, as pessoas olham este termo com algum tipo de distanciamento, porque é dito que ser conservador é ser atrasado, ser retrógrado, ser ultrapassado. Isso confere, é isso mesmo? O conservadorismo é uma coisa antiquada? Olha, sobre esse meu livro ser anti-PT, ele é mais do que anti-PT, ele é um livro anti-ideologias. O que é uma ideologia? E elas podem ser tanto de esquerda quanto de direita. Uma ideologia é um plano mirabolante para um futuro perfeito, onde todas as peças vão se encaixar, onde haverá paz mundial, todos seremos felizes, andaremos de mão dada e não haverá pobreza. Uma ideologia promete um mundo perfeito. Mas aí, o ideólogo, e o mundo perfeito só existe na cabeça dele, o ideólogo diz assim: olha, meu eleitorado, para nós chegarmos a esse objetivo de mundo perfeito, eu preciso tomar estas e estas medidas. E são geralmente medidas revolucionárias, medidas que atropelam o direito natural, medidas que calam o cristianismo, que calam as vozes conservadoras, e é aí que está o perigo. Então, a ideologia, tanto de esquerda quanto de direita, deve ser desprezada. A gente deve aprender a detectar e desprezar. O conservadorismo, ele não é uma ideologia. O que é o conservadorismo? O que é ser um conservador? A palavrinha conservar, preservar, já diz pra gente o que é ser conservador. O conservador, ele prefere algo que não é tão perfeito assim, mas que a gente sabe que deu certo. Ele prefere se agarrar a essa firmeza de algo que não é perfeito, mas que deu certo, a trocar essa certeza que ele tem por uma ideologia que promete um mundo perfeito. A gente não sabe que mundo perfeito é esse. O que será que tem na cabeça do político? Que plano será que ele faz? Nós não temos como saber. Então, qual é a postura conservadora? Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Eu vou preservar essa situação que eu sei que não é perfeita, porque eu estou em um mundo caído, eu estou em um mundo onde as forças malignas operam. Então, o mundo perfeito não existe. Mas eu me agarro às soluções que o tempo provou que deram certo. Eu me agarro a essas soluções para rejeitar as ideologias que prometem um mundo melhor. Isso é ser conservador. Realmente, os conservadores têm fama, sim, de serem retrógrados, de serem contra as inovações, de serem contra o progresso. Mas vamos opor o termo conservadorismo a esses que se dizem progressistas. Qual é a agenda defendida pelos progressistas? É o aborto, a ideologia de gênero. Será que matar um bebê é progredir, é avançar, é ser mais civilizado? E será que negar a realidade biológica, que é objetiva, será que isso é ser progressista, é ser a favor do progresso? Eu falo para um aluno em sala de aula que, mesmo ele tendo nascido menino ou menina, ele pode ser o que ele quiser, eu estou negando a realidade do corpinho dessa criança, que é uma realidade objetiva. E aí eu confundo essa criança, eu aniquilo a inteligência dela. Isso é progredir? Eu acho que não. Então, quem são os progressistas? Não no sentido
sequestrado pela esquerda, né? Mas quem é realmente a favor do progresso? Somos nós, conservadores, e não esses que se dizem progressistas. Karen, os seus filhos sabem que são conservadores? Seus filhos gostam de ser conservadores? Eles sabem que são sim, e eles gostam. Eles sabem porque, como eu falo muito sobre política, e o Felipe gosta muito de discutir esses assuntos também, então eles dois estão muito familiarizados. A Karina também, com todos os termos assim relativos à política. O que é progressismo, o que é esquerda, o que é libertarianismo, socialismo, comunismo, eles estão bem afiadinhos nisso. Gostam de ser conservadores, sim. Talvez algum dos irmãos não saiba, mas a Karen, a autora deste livro, é minha irmã. E na casa dos nossos pais nós sempre tivemos muitas conversas animadas a respeito de política. Sempre debatemos muitas questões políticas. Eu me lembro que numa dessas conversas, Karen, você me disse assim: Gunnar, você é socialista e não sabe, por causa de alguns conceitos que nós internalizamos, nós aceitamos sem muito questionar, e são valores, são conceitos comunistas, socialistas, que advogam, que permitem a intervenção do Estado de forma infame na vida das pessoas. Um desses conceitos, por exemplo, é que o Estado tem a obrigação de oferecer educação de acesso gratuito, que nós sabemos que não é de graça, é algo pago pelos nossos impostos, então não há nada de graça, mas o Estado teria obrigação de oferecer educação, ensino às pessoas. E é um conceito obviamente socialista, mas se o Estado não é obrigado a isso, quem é? A quem compete a educação das crianças, por exemplo? A quem compete manter um sistema educacional? Se não for ao Estado, compete a quem? Olha, sobre ser socialista e não saber disso. Eu acho que eu pude falar para você, né, com tanto ímpeto, olha, você é um socialista e não sabe, porque eu estive nessa posição. Por muitos e muitos anos, só pelo fato de eu nunca ter votado no PT, eu achava que eu era de direita. Só que eu não votava no PT para votar no PSDB. Nunca passou pela minha cabeça ver o que aquela sigla significava, ler o estatuto do partido. Eu achava que bastava eu me opor à ala esquerdista mais radical. O socialismo light eu aceitava, porque eu não via nesse socialismo light, que é tão prejudicial e tão horroroso quanto a esquerda mais ferrenha, eu não via nisso um problema, entende? Conservadora nos costumes, mas sem perceber as sutilezas, sem perceber a forma pela qual esses partidos socialistas fazem o Estado avançar. Você pode pegar uma criança, colocar num prédio com uma estrutura maravilhosa, laboratórios, uma sala de aula tecnológica, um professor muito preparado, que adota bons métodos. Se essa criança não quiser aprender, se ela quiser ficar jogando bolinha de papel, bagunçando, se ela não prestar atenção em nada do que o professor diz, de que adianta ela ter o direito a desfrutar de toda essa estrutura educacional? Eu não sou contra a oferta pública de ensino. Tudo bem ela existir, mas eu acho que o acesso tem que ser mediante a determinados critérios. A criança dentro de uma escola está consumindo recursos do nosso bolso e da família dela, inclusive, porque os pais dessa criança que estão no ensino público contribuem, né, compulsoriamente, mas contribuem com seus impostos. Então, tem que ser cobrado desse aluno determinado desempenho para que ele permaneça podendo usufruir da oferta pública de ensino. Agora, educação não é um direito. Eu vou me educar se eu quiser me educar, se eu tiver um interesse por aquilo que o professor está dizendo, se eu correr atrás para complementar aquelas informações que o livro didático traz para mim.
Aí sim eu vou estar me educando. Agora, a mera presença de uma criança em sala de aula não é garantia nenhuma de que ela está sendo educada. Essa frase muito bonita, toda criança tem direito à educação. Esse direito é um direito que foi criado, ele não é um direito natural. O direito natural é aquele que o pai e a mãe dessa criança têm de escolher se vai mandar essa criança para a escola ou se vai ensinar essa criança em casa. O direito natural de educar a criança pertence à família. E graças a esse direito criado, né, de oferta pública de ensino, o direito natural da família foi aniquilado. Então, quando o Estado oferece muitos direitos, na verdade ele está cortando outros direitos que, por serem naturais, são mais importantes. E aí, olha o tamanho do prejuízo. Como é que a gente corre atrás disso agora? Como é que a gente faz para reaver esse direito que é natural e que por isso nem precisa constar num papel, porque é natural? Como é que a gente faz para ter isso de volta agora? Olha quanta luta nas casas legislativas a gente vai ter que passar para reaver esse direito, graças a um direito criado, a um direito artificial. Karen, no seu livro você cita muitas obras de referência e percebe-se não apenas por isso, mas pela qualidade do texto, que houve uma grande pesquisa, você mergulhou neste assunto. Não se trata simplesmente de escrever o que se acha, mas aquilo que se conclui por pesquisa. E eu me lembro que durante o momento que você escrevia, você me dizia assim: olha, eu não posso entregar certo capítulo agora porque ainda preciso ler 200 ou 300 páginas sobre o assunto que eu estou escrevendo. E então pergunto, quanto tempo levou para você escrever esse livro? Quanto tempo isso consumiu de trabalho seu para que o livro Guia Conservador da Família Brasileira estivesse pronto? Olha, é difícil precisar quanto tempo eu levei para conceber o livro na minha cabeça e tal. O que eu posso dizer é que o livro é o resultado da minha própria jornada rumo à direita. Ele é um espelho do meu endireitamento, né? Porque eu precisei, como grande parte dos brasileiros nos últimos anos, eu precisei acordar, eu precisei enxergar coisas que antes eu não conseguia ver. E sempre que eu percebi alguma coisa, que eu ouvi alguém ensinando, e aí eu pensava, poxa, eu acho que isso está certo. Mas eu não ficava por aí. Eu pensava, tá, isso está certo, mas será que essa visão mais à direita concorda com a Bíblia? E aí eu ficava ruminando aquilo, fazia perguntas para o meu pai, né? Discutia muito, muito mesmo. Então, eu acho que esse livro é fruto das minhas reflexões e do confronto que eu sempre fiz. Será que essa ideia que me afasta do socialismo e me joga para a direita, será que ela me afasta da Bíblia? Ou será que ela está mais de acordo com a Bíblia? Eu sempre tomei esse cuidado. E o livro é fruto disso. Quando um livro fica pronto, nós como autores sabemos, está pronto, vou entregá-lo à editora. Mas quando foi que você soube que você estava pronta para este livro? Eu soube que eu estava pronta para esse livro, pronta para compartilhar as informações, as conclusões a que eu tinha chegado, quando eu terminei de confrontar essas conclusões ao que a Bíblia diz. E eu acho que isso foi o mais importante, porque ao me afastar da esquerda, do pensamento socialista que eu sequer sabia que eu defendia, eu corri o risco também de ir lá para outra ponta. Passei um período aí sendo libertária, né? Mas aí, graças a Deus, que eu confrontava isso com a palavra de Deus, com a Bíblia, e também me afastei dessas ideologias que são à direita. Então, esse foi o critério. Bom, esse assunto eu já vi à luz da Bíblia, eu já sei qual é a vontade de Deus, eu já sei
o que é melhor para o povo de Deus nesses assuntos políticos. Então aí eu fechava a questão com aquele assunto. Eu nunca fechei questão com assunto nenhum sem perguntar para pessoas de confiança, né, como meu pai, sem ver o que outros cristãos diziam. Essa foi sempre uma preocupação. Muito bem. Quando você estava pronta para o livro, você soube. Quando o livro estava pronto para o público, você soube também. Mas e o público? O público está pronto para este livro? Todos devem ler este livro? Há alguém que não deva ler esse livro? Só conservadores devem ler este livro? Esse livro é para quem? É para um público específico? É para todo mundo? Deve ler o livro qualquer pessoa que sinta vontade de ler o livro. Porque quando a gente chega numa livraria e tal, a nossa postura não é de indecisão. Ou a gente olha para o livro e fala, nossa, eu quero ler esse livro. Ou a gente fala, esse daí não. É ou não é? E quando a gente fala, esse daí não, o que a gente está querendo dizer com isso? O pensamento desse autor não me interessa, ou eu não tenho nada para aprender com esse autor. Então, se a pessoa olha para um livro e sente interesse, quer dizer que ela está aberta para conhecer o pensamento daquele autor. Se ela vai concordar ou não com ele, aí já é outra história. Mas ter o interesse despertado é sinal que a pessoa está pronta assim para ler o livro e deve ler o livro. Minha opinião pessoal, é um livro para todo o crente. Pastor, professor de escola dominical, líder de jovem, pai, mãe e, por que não, até adolescentes, porque a linguagem do livro está muito fácil de entender. Em outras palavras, é o livro que eu queria ter lido quando eu estava na minha jornada rumo ao endireitamento. Se conservadores e liberais devem ler o livro, e é bom que leiam mesmo, minha pergunta é, qual é o efeito que você espera que esse livro tenha nas vidas das pessoas que o lerem? Antes de responder essa pergunta, primeiro vamos definir os termos que você usou para construir essa pergunta. O conservador eu já defini, é a pessoa que preza por conservar aquilo que ela sabe que dá bons resultados. A palavra liberal a gente tem que usar com cuidado, porque, por exemplo, o nosso ministro Paulo Guedes, ele é liberal economicamente, mas ele não é liberal nos costumes. Quando você é economicamente liberal, você é um conservador, porque frear o avanço do Estado, querer que as empresas sejam privadas e não estatais, isso é coisa de conservadores. Então, ser como Paulo Guedes, né, ser uma pessoa economicamente liberal e preservar pelos costumes conservadores é ser um conservador de verdade. Vai doer o que eu vou falar, mas se você é conservador nos costumes, mas acha que tudo tem que ser fornecido pelo Estado, então me desculpa, mas você não é conservador. Você é uma pessoa que preza pelos bons costumes da sua família, mas que prefere a agenda socialista, onde tudo é fornecido pelo Estado e para que isso aconteça, o Estado cobra impostos sufocantes, então você basicamente trabalha para pagar impostos. Ficou bem claro isso? O termo liberal, aqui no Brasil, ele é usado mais no sentido econômico. Agora, o liberal americano já é sinônimo de esquerda. Nos Estados Unidos, o liberal é a pessoa socialista. Entende? Então, é importante definir isso. Agora que está definido, vamos responder essa pergunta. O efeito esperado na vida de um conservador é que ele tenha as suas convicções reafirmadas, é que ele se sinta apoiado para passar para frente essas informações que, graças a Deus, ele já tem, que ele se sinta apoiado a transmitir isso, a fazer novos conservadores. Agora, na vida da pessoa que é conservadora nos costumes, mas que na agenda
de avanço estatal permanece socialista, o meu objetivo é abrir os olhos dessa pessoa e que ela entenda que, em pouco tempo, se ela não frear o avanço do Estado nas questões econômicas, o Estado vai avançar na vida pessoal dessa pessoa e vai interferir nesses costumes conservadores que ela tanto preza. Um bom exemplo, o governo ditatorial da Coreia do Norte avançou tanto na vida pessoal do seu povo que até o corte de cabelo lá quem define é o ditador. Então, muito cuidado. Me deixa retomar um assunto que está me incomodando um pouco. Educação não é obrigação do Estado, ficou claro. Mas seguindo por este caminho, e isso eu me lembro dos muitos diálogos que tivemos a respeito do conservadorismo e do como a intervenção do Estado na vida do cidadão é ruim, nós iríamos esvaziar o Estado de outras atribuições, por exemplo, saúde, que deveria ser um trabalho prestado pela comunidade à comunidade. A sociedade ofereceria saúde à sociedade por filantropia, pela ação de igrejas, pela ação de empresários e não por iniciativa do Estado através dos nossos impostos. A mesma coisa com segurança, quando o Estado detém, no caso brasileiro, o monopólio do uso da força e deixa o cidadão desarmado, entregue à própria sorte, porque, claro, o Estado não tem condição de proteger todo mundo. Então, se caminhássemos por aí, chegaríamos a uma total desestatização. O Estado perderia todas as funções que hoje ele tem e nós chegaríamos a um momento em que não seria necessário o Estado. Poderíamos estar no estado mínimo ou no estado zero. É isso mesmo? A proposta é essa? Se seguíssemos por aí, chegaríamos a quê? Quais seriam os nossos destinos se caminhássemos por isso? Eu disse anteriormente nessa entrevista que eu não sou contra necessariamente a oferta pública de ensino. Mas isso não me impede de enxergar a armadilha que existe nessa oferta. Qual é essa armadilha? É o seguinte, eu sou o governo e as escolas públicas, então, já que eu estou governando esse país, vão ter que ensinar a mesma ideologia que eu defendo. Essa é a armadilha do ensino público. Quem oferece se usa dessa oferta para passar a sua ideologia para as crianças. Uma solução para esse problema seria o fim da educação centralizada no Ministério de Ensino, né? No MEC. O MEC define qual é o currículo escolar. Quem deveria definir o currículo seria a própria escola, seriam os bairros, os pais mesmo, de baixo para cima e não de cima para baixo. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela prevalece no país inteiro e o Brasil é um país imenso. Será que lá em Brasília sabem realmente o que a criança do norte tem que saber, o que vai ser útil para a vida dela, e a criança lá do sul também? Será que não seriam as localidades que deveriam definir o currículo escolar? Eu penso que sim, porque cada região tem a sua necessidade. Cada região deveria escolher como as suas crianças vão ser educadas, que currículo é útil para a vida daquela criança, e não um governo centralizado que dita tudo que vai ser ensinado. Isso é horrível, isso é péssimo. Não vou tentar falar sobre saúde, porque eu acho que eu já estou sendo intrometida demais falando sobre educação, né? Eu até sou professora e tal, e por isso eu me sinto mais confortável em falar sobre educação. Sobre saúde eu não vou tentar, não. Mas eu te digo uma coisa, caridade não é para o Estado fazer. As boas obras somos nós, a sociedade, que devemos fazer. São as instituições privadas, são as igrejas, tantos outros centros que existem que fazem as boas obras.
Quando o Estado pratica a caridade, não é porque ele tem um coraçãozinho muito bom, não é porque os seus governantes são fofinhos, não. É porque eles usam a caridade como moeda de troca. Por isso, quanto mais a gente retomar essa responsabilidade que é nossa e menos deixar isso para o Estado fazer, melhor, porque menos o Estado vai usar bolsa isso, bolsa aquilo como moeda de troca. Karen, qual foi o capítulo do livro que você, como autora, mais gostou? Qual foi o capítulo que depois de pronto, depois de lido, revisado, no seu coração você concluiu: esse aqui é o melhor capítulo deste livro, é o que eu mais gostei, ou será o mais útil? Qual é o capítulo que mais chamou a sua atenção como autora? Eu gostei de ter escrito todos os capítulos, fazer cada pedacinho deles foi importante para mim. Como eu disse, eu queria ter achado esse livro para vender quando eu ainda estava me afastando do socialismo, queria mesmo. Mas surpreendentemente, a parte do livro que eu mais gostei de fazer foi a conclusão. Eu fiquei realmente emocionada escrevendo a conclusão. Primeiro porque nela eu usei trechos de um dos textos que eu acho mais maravilhosos, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, né? A certidão de nascimento do nosso país. Então eu tive que reler esse documento e ele é simplesmente lindo. Reler foi maravilhoso e eu me emocionei escrevendo. E também porque a conclusão dá sentido a tudo o que foi explicado nos capítulos. E na conclusão fica bem claro que a solução para o nosso país não está em uma ideologia, não está em um governante, por mais que nós o apoiemos e por mais que nós gostemos dele. A solução de que o Brasil precisa já aconteceu há muito tempo atrás. Tudo que o nosso país precisa, Jesus já fez na cruz. O que a gente precisa é fazer discípulos, viver conforme o que a Bíblia ensina. Essa é a solução para o Brasil, não existe outro caminho. Por isso que eu digo, a conclusão do livro foi a melhor parte. Muito bem, Karen. Quero agradecer sua participação, sua entrevista, o tempo que você dedicou a nós para podermos conversar a respeito desse livro, Guia Conservador da Família Brasileira. Também obrigado por participar da abertura da temporada 2019 do nosso programa, o programa A Conversa, do Areópago. Para nós é uma grande alegria. E agora uma palavra final sua de despedida dos nossos irmãos, daqueles que acompanharam essa nossa conversa. Sua palavra final. A minha palavra final de encerramento é para as pessoas que já leram, que estão lendo e que vão ler o Guia Conservador da Família Brasileira. Se você concorda com as coisas que eu disse aqui, se você acha que elas são válidas, então eu estimulo você a que você divida essas informações, em que você passe para frente dentro do seu meio de ação. Nenhum de nós vai conseguir mudar o Brasil sozinho, mas é o meu trabalho particular, é a sua ação individual que vão fazer as coisas mudarem, cada um agindo na sua esfera de ação. Essa é a minha palavra de encerramento e eu estou muito, muito feliz por ter participado desse programa do Instituto Areópago. Como eu já disse, eu sou sim audiência de todos os programas, gosto demais e estou felicíssima de estar aqui. Muito bem então, Karen. Muito obrigado por participar conosco. Um grande abraço para você, que Deus abençoe o Felipe e a Karina, seus filhos, meus sobrinhos tão bonitos, tão abençoados. Que Deus abençoe o papai Marcos, que é o papai do Felipe e da Karina, o esposo da Karen. Que Deus abençoe o Marcos, Deus abençoe sua família, Karen. Obrigado por participar da abertura dessa nova temporada deste nosso programa e por falar conosco a respeito desse livro tão especial que é o Guia Conservador da Família Brasileira. Todos os irmãos que nos acompanharam, Deus em Cristo Jesus os abençoe. Nós nos veremos muito em breve aqui no programa número 2 do ano de 2019, com aquela equipe tão amada por todos nós, Bruno, Alexandre e Mike, que compõem
a escalação desta conversa. Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Nos vemos no próximo Areópago a Conversa. Até lá, Deus abençoe.